Seja bem-vindo a Provérbios para viver bem. Nossa meditação no livro de Provérbios, tirando dele a sabedoria prática para as nossas vidas. Hoje é Quinta-feira Santa e neste dia nós lembramos de um modo especial daquilo que se passou com o Senhor Jesus. Depois de um dia de descanso, provavelmente a quarta foi um dia em que Jesus não foi a Jerusalém e ficou em Betânia a preparar-se espiritualmente para o grande desafio que estava à sua frente. Na quinta-feira ele foi com os seus discípulos celebrar. Antecipadamente, realmente, tudo leva a crer que ele faz esta ceia antes daquilo que era o calendário estabelecido, porque a Páscoa só será a seguir. Mas ele celebra com os seus discípulos aquela ceia especial na quinta-feira à noite. Esta é a ocasião em que Jesus identifica que ele vai ser traído, em que ele dá a palavra de despedida dos seus discípulos, em que ele institui a ceia do Senhor, em que ele lava aos pés aos seus discípulos, em que ele indica a Pedro que o vai negar e a Judas que o vai trair, em que ele luta em oração no jardim do Getsemane para poder sair dali entregue nas mãos dos ímpios, mas preparado para aquilo que estava à sua frente. Nós encontramos alguns provérbios que nos ajudam a perceber o valor daquilo que aconteceu naquela noite. E eu queria partilhar estes provérbios dentro deste contexto que nós vivemos hoje, deste dia. Provérbios 12, 25 diz: "A ansiedade no coração deixa o homem abatido, mas uma boa palavra o alegra." Aquela ocasião da quinta-feira foi uma ocasião em que a ansiedade cresceu no coração dos discípulos. Havia ansiedade no ar. Toda a semana foi uma semana tensa. Jesus entra no templo diante da aclamação da multidão e pela segunda vez ele faz uma limpeza, ele derruba as mesas dos cambistas, etc. Jesus já tinha feito isto uma vez, mas a primeira vez que ele o fez, ele era praticamente desconhecido. Ninguém tinha a noção de quem ele era. Ele estava iniciando o seu ministério. E foi surpreendente, mas foi mais tipo, o que é isto? O que é que se passa com este fulano? Ficou maluco. Mas aqui não, aqui Jesus é muito conhecido. E Jesus está sob o escrutínio máximo dos líderes religiosos. Sobretudo da classe sacerdotal, dos saduceus que controlavam, digamos, o templo, todos os dinheiros que ali entravam, mas também dos fariseus, evidentemente. E Jesus agora, no auge da sua fama, ele torna a fazer isto, mas agora a gravidade da situação é muito maior. Ele encara e ele diz palavras extremamente duras, parece mesmo que ele está a picá-los, a terminar de empurrá-los para aquele, digamos, precipício que é necessário para que eles o prendam e venham a matá-lo. A saciedade chega ao cúmulo, quando ele diz aos seus discípulos naquela noite que vai-se embora e que eles não vão poder acompanhá-lo, e a ansiedade enche o seu coração e por isso Jesus teve que trazer uma palavra boa, como o texto diz. Ele diz: "Deixo-vos a minha paz vos dou, não vos a dou como o mundo a dá. Digo estas coisas para que vocês possam ter bom ânimo. No mundo vocês vão ter aflições, mas eu venci o mundo." Jesus transmite aos seus discípulos palavra de apoio. Todos nós enfrentamos a ansiedade e, por outro lado, lidamos com pessoas em fase de ansiedade. E a palavra do Senhor deve ser uma palavra rica nos nossos lábios nestas ocasiões, porque é a palavra que pode abençoar, é a palavra que pode ajudar a trazer ânimo, é uma palavra que pode trazer consolo e ajudar aqueles que estão à nossa frente. No Salmo 27, verso 17, lemos o seguinte: Como o ferro com ferro se aguça, assim um homem afia o rosto do seu amigo. Este texto é muito interessante porque ele nos fala a respeito da melhoria, ou seja, do desenvolvimento do caráter. O caráter humano se desenvolve essencialmente através dos relacionamentos. É quando lidamos com pessoas difíceis que nós aprendemos coisas, é quando lidamos com pessoas muito complicadas que melhoramos em paciência, é quando lidamos com pessoas que são, enfim, digamos, um tormento que nós desenvolvemos, não é? Capacidades que de outra forma não desenvolveríamos. É quando estamos com pessoas sábias que nós muitas vezes crescemos em sabedoria. Jesus investiu 3 anos nestes homens. Ele gastou o seu tempo treinando-os para que eles pudessem ser melhores. E mesmo neste momento em que Jesus podia se concentrar no seu próprio sofrimento, se concentrar na sua angústia, se concentrar naquilo que era a sua dificuldade, ele não se fecha em si mesmo, mas ele continua investindo na formação e no treinamento destes homens. Ele está a prepará-los para uma tarefa fundamental. Eles serão os líderes da igreja que vai nascer dentro de muito pouco tempo. Dentro de 2 meses a igreja estará ativa e ganhando milhares de pessoas para a salvação ali em Jerusalém mesmo. E Jesus tem essa perspectiva. Então ele vai até ao fim na sua tarefa, mas ele prepara os seus discípulos.
Também este texto nos fala a respeito de alguns discípulos. Então, por exemplo, em Provérbios 14, 12, temos um versículo dos mais conhecidos em Provérbios. Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Judas achou que a opção que ele tinha feito era a melhor. Gastei 3 anos em Jesus, isto não deu certo, isto não vai a lado nenhum, este homem não vai tomar o poder político, ele não vai assumir uma posição, eu não vou ser ministro no seu governo, então, olha, eu vou pelo menos tirar aqui alguma coisa, isto está a chegar a um ponto, não é, de conflito máximo, eu estou fora, eu não quero sofrer por causa deste homem não assumir a sua posição, eu vou ganhar alguma coisa, eu vou ganhar estas 30 moedas, pelo menos dá para eu fazer algum pé de meia ou fazer algum investimento com este dinheiro. Parecia ser uma boa opção. O caminho foi caminho de morte. Tudo porque ele cobiçou a riqueza, não é? E em Provérbios 23, versos 4 e 5 diz: não te fatigues para enriqueceres, não apliques nisso a tua sabedoria. Porventura fixarás os teus olhos naquilo que não é nada, porque certamente criará asas e voará ao céu como a águia. Que texto bem aplicado à realidade daquilo que foi Judas. Ele acreditou, ele investiu, ele achou que estava a ser muito esperto, os outros discípulos eram todos um bando de parvos que iam continuar com Jesus e iam acabar sendo presos e mortos. Ele estava a investir bem, ele estava a fazer o certo e aquilo que ele recebeu não durou talvez nem 24 horas nas suas mãos. Entre o tempo que ele recebe o dinheiro e ele percebe que Jesus afinal vai ser crucificado e o remorso toma conta do seu coração e ele se desespera, as moedas literalmente voaram da sua mão e ele não teve absolutamente nenhum proveito. O fim foi um fim triste, foi um fim dramático, foi um fim horrível em que ele acaba por se suicidar. Outro discípulo marcante nesta noite é Pedro. E lendo o provérbio 29, capítulo 29, verso 23, diz: a soberba do homem o abaterá, mas a honra susterá o humilde de espírito. Pedro era aquele discípulo que não conseguia ficar quieto, não é? Ele tinha sempre que dizer alguma coisa, tinha sempre que falar. E era um homem dado ao orgulho por causa do seu temperamento. Assim como ele era capaz de se achar um miserável, Senhor, afasta-te de mim, sou pecador. Ele também achava que era melhor, todos podem te abandonar, Senhor, mas eu vou contigo até ao fim. Eu, se for preciso, morro por ti. E eu, pronto, tanta ousadia. É verdade, ele puxou da espada e ele enfrentou a multidão quando a multidão chegou. Mas ele não tinha a base correta. A base da verdadeira força está no Senhor e ele não era um homem cheio do Espírito Santo nesta altura. Ele dependia da carne, ele vai seguir ao Senhor Jesus de longe e vai acabar por fazer exatamente aquilo que ele tinha dito que não faria, que era negar a Jesus 3 vezes, de forma direta, de forma concreta, blasfemando e provavelmente a uma posição em que o próprio Senhor Jesus conseguia olhar para ele. Que triste, não é? Mas a soberba do homem o abate. Por fim, queria ler o provérbio, versículo 18, capítulo 18, verso 10. Torre forte é o nome do Senhor. A ela correrá o justo e estará em alto refúgio. No momento da sua maior angústia, no momento da sua maior dor, o Senhor Jesus foi para um jardim. É interessante porque o homem foi criado e colocado num jardim. E no jardim o homem caiu. E, de certo modo, podemos dizer que num jardim o homem ganhou. O homem Jesus é vitorioso sob a tentação máxima de fugir da cruz no jardim do Getsemane. A partir do momento em que Jesus não foge, ele sabe o que vai acontecer e ele não foge, em que ele não utiliza a sua superioridade, o seu poder, a sua soberania com os anjos que estão à sua disposição, ele está entregue na mão dos fariseus, ele vai morrer. Então ali, quando ele sua gotas de sangue, e nós sabemos que isto é um momento de extrema ansiedade brutal, que faz romper os vasos sanguíneos, é uma coisa impressionante. Ali naquele momento ele recorre ao Pai. Ele sabe que não pode contar com ninguém, ele sabe que ele vai à cruz sozinho, ele sabe que os discípulos nem sequer conseguem ficar a orar para interceder, mas é ao Pai que ele recorre e é ao Pai que ele busca a sua segurança e é no Pai que ele recebe o seu consolo. É do Pai que ele tem, digamos, a palavra que o segura e ele sai dali determinado a defender os seus e a manter a sua posição até ao fim. Neste dia em que nós lembramos desta parte tão importante da história da salvação para nós, que estes provérbios possam nos ajudar a compreender as lições que ele tem para as nossas vidas.